Neste vídeo, um texto sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, escrito pelo pastor Elienay Cabral, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em janeiro de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11 e 12. O batismo com o Espírito Santo na atualidade tem sido alvo de desconexas e insustentáveis polêmicas. Vários grupos não pentecostais questionam, acima de tudo, a glossolalia, que é a evidência primária e física do batismo com o Espírito Santo. Negando essa evidência, esses grupos levantam teses baseadas em suposições meramente teóricas. Com isto, procuram por todos os meios desacreditar o batismo com o Espírito Santo com a evidência da glossolalia. Por outro lado, há os que negam o fato do batismo com o Espírito Santo ontologicamente, mas recusam a glossolalia como demonstração física desse batismo. Admitem o batismo com o Espírito Santo sem o falar em outras línguas. Há ainda alguns que afoitamente confundem os fatos bíblicos relacionados com o batismo com o Espírito Santo, fazendo atribuições erradas, tais como interpretar o fogo de Mateus 3 e 11 com sentido de juízo vingativo de Deus. Numa análise gramatical e hermenêutica, veremos que esse fogo de Mateus 3 e 11 está implícito no mesmo batismo com o Espírito Santo e não refere-se a um batismo de fogo e juízo. Portanto, é inadmissível que, no meio pentecostal, façam-se interpretações dessa espécie que são forçadas e isoladas do seu contexto doutrinário e de um modo tão neófito. Exatamente por esta causa, senti-me ungido a expor este ponto doutrinário para que se evite desvio doutrinário do padrão pentecostal. 2 batismos. É clara a citação de 2 tipos de batismos e não 3 em Mateus 3 e 11. O primeiro batismo é o do arrependimento efetuado por João Batista, conforme o texto confirma. E eu vos batizo com água para o arrependimento. O segundo batismo é efetuado por Jesus Cristo. O pronome ele indica o Senhor Jesus como batizador, conforme está no texto: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o primeiro batismo é físico e o segundo é espiritual. A ideia de um terceiro batismo, em Mateus 3 e 11, é desprovida de base exegética. Um batismo de fogo, como sugerem, que implica em condenação e juízo, não harmoniza com o fogo do batismo com o Espírito Santo. O fogo de Mateus 3 e 11 não refere-se ao fogo do Gehenna, inferno, mas sim à obra purificadora e iluminadora do Espírito Santo no crente. O batismo com água. Esse batismo nada tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo é em água, literal e físico. Seu objetivo é testemunhar publicamente acerca da fé recebida e do arrependimento pelos pecados cometidos. É um batismo exterior e por imersão em águas, efetuado pelos ministros da Igreja de Cristo. João Batista não tomou esse batismo do costume das abluções, purificações feitas comumente entre os judeus, nem tampouco do batismo de proselitismo efetuado para aqueles que deixavam o paganismo gentil e aceitavam o judaísmo. O batismo de João era algo revolucionário e novo. Normalmente, a confissão de pecados no judaísmo era feita no dia de expiação, mas João Batista pregava o arrependimento e perdão de pecados através da confissão pública no ato do batismo com água. Na verdade, este estilo novo e revolucionário de João Batista entre os judeus preparava o caminho para a chegada daquele que batizaria com o Espírito Santo e fogo. O batismo com água ministrado por João Batista foi precursor do batismo cristão, Marcos 16 e 16.
Quando uma pessoa aceita Cristo, Jesus como Salvador, e confessa seus pecados a Ele, o batismo em água se torna indispensável como confissão pública de sua fé em Jesus. Portanto, o batismo com o Espírito Santo não é inerente ao batismo com água. Ambos são completamente distintos na experiência cristã. O batismo com o Espírito Santo. João Batista mostrou claramente a relação de sua atividade ministerial com a de Jesus Cristo quando diz: "E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Ministrar o batismo em águas é serviço dos ministros de Cristo, mas ministrar o batismo com o Espírito Santo e com fogo é serviço exclusivo do Senhor Jesus. Há uma palavra que está em questão neste estudo, é a palavra fogo. Teologicamente, a palavra fogo tem variações no seu significado. É preciso ter-se o cuidado de perceber os vários sentidos que uma mesma palavra pode dar, se é literal ou figurado, se é com sentido positivo ou negativo. Para descobrir o sentido real da palavra que se quer interpretar, deve-se buscar o significado no seu contexto gramatical, histórico, doutrinário e etc. Então, temos dentro do texto de Mateus 3, 11 e 12 duas palavras que são ricas em significados espirituais. São as palavras água e fogo. Ambas têm significado negativo e positivo. Por isso, devem ser interpretadas à luz do contexto que as envolve. Outro sim. O batismo com o Espírito Santo é subsequente à conversão e só acontece mediante a fé do convertido. Portanto, a conversão não é o batismo com o Espírito Santo. Os antipentecostais defendem a teoria de que a entrada do Espírito na vida do pecador, no momento da conversão, é o batismo com o Espírito Santo, o qual denominam também como o batismo no corpo de Cristo, e que representa o mergulho na nova vida que acontece no ato da conversão, enquanto que o batismo com o Espírito Santo é o mergulho no poder do Espírito para viver essa novidade de vida. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é uma obra subsequente à conversão, não simultânea. 2 tipos de fogo espiritual. Os 2 versículos de Mateus 3, 11 e 12 falam de 2 tipos de fogo, os quais são distintos nas suas finalidades e devem ser tratados separadamente. Um nada tem a ver com o outro. A distinção entre os 2 tipos é percebida nas finalidades e resultados de ambos. Primeiro, o fogo do batismo com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, versículo 11. Esse fogo é inseparável da experiência do batismo com o Espírito Santo. Por isso, devemos analisar o texto mais detidamente. No original grego, a expressão aparece assim: Ele vos batizará com o Espírito Santo e em fogo. O pronome ele, que é o sujeito da frase, refere-se a Cristo, e vos é o objeto direto. Quem é o objeto direto, então? É a multidão presente que ouvia a pregação de João Batista e não apenas os fariseus e saduceus. Outro sim, a declaração profética de João apontava para o futuro. Na continuação do texto, o verbo batizar diz respeito à ação do sujeito da frase, o Senhor Jesus Cristo. A expressão com o Espírito Santo e com fogo une a pessoa do Espírito à sua obra purificadora através do fogo. Tanto o Espírito como o fogo estão intimamente ligados ao propósito do batizador Jesus. A forma original no grego em fogo fortalece ainda mais a relação entre o Espírito e o fogo. Essa relação implica em receber poder espiritual para viver uma vida vitoriosa. Precisamos perceber as distinções existentes entre ambos os batismos. O batismo em água é a administração figurada do arrependimento e da obra regeneradora. A água é a figura da purificação, da lavagem, da limpeza. Por isso, o batismo em águas
sob um prisma negativo, é a figura da dor, da tristeza para com o pecado, da humilhação do eu carnal e o aborrecimento do pecado. Porém, o batismo com o Espírito Santo e em fogo tem um sentido positivo na nova vida em Cristo Jesus. O fogo está intimamente ligado à obra do Espírito na vida do crente e não contra os pecadores. Note que o Espírito e o fogo têm uma profunda relação, da mesma forma com a água e o Espírito, João 3:5. O fogo de Mateus 3:11 tem o sentido de poder que penetra e purifica os mais duros metais. O ouro, por exemplo, quando sai do crisol, expele toda a impureza e se torna o metal mais precioso, mais valioso no mundo dos homens. No dia de Pentecoste, esse fogo foi manifesto e visto literalmente sobre os discípulos, não os destruindo nem condenando ao inferno, mas os iluminando e purificando das impurezas carnais. Lembremos-nos que, no mesmo dia, dois elementos na natureza foram manifestos de modo espiritual, o vento e o fogo. Ambos têm significados espirituais duplos na obra do Espírito Santo. Podem destruir, como podem servir de bênçãos, conforme o texto sugere. No caso de Mateus 13:11, o contexto gramatical e doutrinário do fogo, que acompanha o batismo com o Espírito Santo, refere-se ao caráter da obra flamífera do Espírito Santo no interior do crente, esquadrinhando, consumindo, refinando, sublimando e iluminando. Outros sim, água e fogo são empregados para falar da obra purificadora do Espírito Santo e não do julgamento futuro e vingativo de Deus contra os pecadores. O fogo de juízo. O texto de Mateus 3:12 começa com uma declaração. Em sua mão tem a pá. Naquele tempo, o trigo era colhido e separado de sua palha, não com máquinas sofisticadas dos tempos modernos, mas o agricultor utilizava uma pá de madeira. Com essa pá, malhava-se o trigo até que o mesmo soltasse sua palha, a casca. Quem faria isso? Sem dúvida, referia-se a Cristo. Mas quando seria feita essa separação? Quando todo o trigo fosse malhado e recolhido ao celeiro. Notemos que estamos analisando uma pregação de João Batista anunciando a vinda do Messias. Ele não somente anunciava a vinda do Messias, mas apontava o trabalho que faria. Ele apontava para Jesus, o qual teria um ministério diferente do seu. Jesus batizaria os seus discípulos com o Espírito Santo e com fogo, poder, para formarem a sua igreja na face da terra e limparia sua eira, igreja, da palha inútil, os ímpios. Em sua mão tem a pá, Mateus 13:12. Essa pá simboliza o Evangelho, trazendo salvação e juízo para os homens. A seguir, o texto diz, e limpará a sua eira. O que era uma eira? Era um lugar plano e firme, onde se colocava o trigo depois de colhido. O trigo, ainda com sua casca palha, era espalhado sobre a eira e depois batido com a pá de madeira. À medida que ia sendo malhado e trilhado com a pá sobre a eira, a palha ia soltando-se do trigo. Diz mais o texto. E recolherá no celeiro seu trigo. Depois de separado da palha, o trigo era recolhido ao celeiro. Isto refere-se ao arrebatamento e à ressurreição dos crentes em Cristo na sua volta para buscar a sua igreja, o trigo, e levá-las aos celeiros divinos. 1 Coríntios 15, 51, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Enquanto a igreja estiver na terra, a pá do Evangelho estará malhando o trigo e separando-o da palha. Quando se ouvir o som da trombeta de Deus por ocasião do arrebatamento da igreja, o trigo será recolhido ao celeiro de Deus do céu. Porém, a palha separada do trigo será feita em grande montão, destinado ao julgamento final diante do trono branco. Então será lançada para ser queimada com fogo inextinguível. Esse é o fogo que nunca se apaga, Mateus 13:12.
Esse fogo refere-se ao juízo vingativo de Cristo na eternidade. No juízo final, toda a palha será lançada no lago de fogo como consequência justa pela rejeição feita ao Senhor Jesus Cristo. Esse fogo que nunca se apaga é o estado final de todos os ímpios. Marcos 9, 44 e 45, Apocalipse 20, 10 e 14. Elienay Cabral. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.